Boa tarde para vocês, tudo bem? No ar, mais uma edição do seu Boa Tarde Brasil. Gente, o presidente do STF, ministro Edson Fachin, autorizou a Advocacia Geral da União a assumir a defesa de Alexandre de Moraes em uma ação que tramita nos Estados Unidos. Para o Supremo, o caso envolve não apenas o ministro, mas também a soberania nacional e a independência do judiciário brasileiro. A repórter Ingrid Santos tem os detalhes direto da capital federal. É isso mesmo, viu? Olá a todos que acompanham a programação do NC News. Pois é, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, autorizou a Advocacia Geral da União a assumir, esse processo movido contra o ministro Alexandre de Moraes por plataformas digitais na Justiça dos Estados Unidos. Essa decisão, ela foi tomada após o processo avançar no exterior. O Superior Tribunal de Justiça havia negado uma carta enviada pelos Estados Unidos para notificar Moraes, mas um tribunal da Flórida autorizou então que a notificação fosse feita por e-mail e que permitiu aí esse procedimento na ação. Então, ao justificar a medida, Fachin afirmou que o caso vai além da figura individual de Alexandre de Moraes e, segundo o ministro, estão em jogo a independência do Poder Judiciário brasileiro, a integridade do Estado Democrático de Direito e também a soberania nacional. O processo, então, ele foi aberto aí pelas empresas, Trump Media e também Hubble, uma plataforma que foi aí com ação contra o ministro por decisões, que Moraes tomou aí por algumas medidas entre as leis brasileiras e também algumas leis dos Estados Unidos. Então, na ação, as empresas alegam que as determinações do ministro teriam violado a primeira emenda da Constituição norte-americana, que garante a liberdade de expressão. Agora, a defesa de Moraes será feita oficialmente, então, pela Advocacia Geral da União, representando também os interesses do Estado brasileiro, no caso. Volto com vocês. Obrigada, Ingrid, pelas informações. E o caso que envolve o Banco Master e o filme Dark Horse, em tradução grosseira, seria um cavalo negro, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, chega ao Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Cássio Nunes Marques foi definido como relator das ações que tratam do assunto. O repórter André Rosa traz os detalhes direto de Brasília. Bom, o ministro Nunes Marques, presidente do TSE, será o relator de 3 representações que tratam do caso do Banco Master e do filme Dark Horse, produção que narra aí a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. A definição ocorreu por sorteio no TSE e a distribuição dos processos a Cássio aconteceu após o ministro publicar no fim de maio uma resolução designando ele próprio e os ministros André Mendonça e Estela Aranha para responderem por ações sobre propaganda eleitoral que chegarem à corte durante o pleito. Bom, uma das ações foi apresentada pelo PL e questiona uma pesquisa do Instituto Atlas Sintel. O partido alega que um dos questionários teria ali direcionado os entrevistados de forma negativa, incluía a reprodução de um áudio de conversa entre o pré-candidato Flávio Bolsonaro e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Os outros 2 casos envolvem o filme Dark Horse e, em uma das ações, o deputado Rogério Correia pede que o TSE barre a exibição da obra, alegando ali possível efeito eleitoral abusivo. Em outra, o deputado Arlindo Chirnaglia pede investigação sobre suposto abuso de poder econômico e político no financiamento da produção. A gente, claro, vai seguir acompanhando aí agora essa nova demanda aí, do ministro Nunes Marques e, claro, todas as atualizações de bastidores aqui para você que nos acompanha.
Muito obrigada, André, pelas informações. E a contagem regressiva para as eleições já começou. Faltam 4 meses para o pleito e a Justiça Eleitoral acelera os preparativos para garantir segurança e agilidade na votação. Com mais candidatos na disputa, a expectativa é de que o eleitor passe mais tempo diante da urna. Veja o que muda e como se preparar para o dia da votação. 94 segundos. Esse é o tempo estimado para que o eleitor vote nos 6 representantes que devem ser escolhidos nas eleições gerais deste ano. Apesar dos poucos segundos na urna eletrônica, a previsão do Tribunal Regional Eleitoral é de que por volta das 9 horas da noite ainda existam eleitores na fila da votação. Em 2022, quando a escolha envolvia 5 candidatos, a totalização dos votos acabou às 2h14 da madrugada. Para tentar ganhar tempo, dar celeridade em todo o processo, o Tribunal Regional Eleitoral aqui do estado está colocando em prática diversas ações para conscientizar os eleitores e para fazer com que todos os envolvidos colaborem para que tudo saia certo. Tivemos a ação do fechamento de cadastro, que foi a convocação, o convite para os eleitores de sessões saturadas, e agora estamos trabalhando no treinamento dos mesários. A gente quer capacitar muito bem nossos mesários, principalmente os mesários que estão nesses locais de votação com muitos eleitores, para que eles trabalhem de uma forma ágil. Eles consigam conduzir a fila de forma ágil, eles consigam esclarecer os eleitores sobre a ordem de votação na fila. Este ano, a ordem de votação das urnas será deputado federal, deputado estadual, senador vaga 1, senador vaga 2, governador e presidente. A Justiça Eleitoral pede a colaboração dos cidadãos para que cheguem cedo. Os portões vão abrir às 8 horas da manhã e irão fechar às 5 horas da tarde. E já que são muitos números a serem digitados, a cola está liberada. A intenção é que todos cheguem sabendo a ordem, em quem votar, e também dizer que todos levem sua cola. Pode levar a colazinha com os números de cada um. É importante levar os números. De todos os candidatos que estarão em jogo disputando cada voto, talvez os mais importantes sejam os deputados e senadores. Juntos, eles compõem o parlamento brasileiro e detêm de poderes que podem impactar diretamente a vida de cada cidadão. O senador da República atua no âmbito federal, representando, claro, a sua unidade federativa, mas também representando uma conformação partidária, participa de comissões parlamentares mistas de inquérito, as CPMIs, assim como existem CPIs que são específicas do Senado. Também trabalha no campo das emendas e, mais ultimamente, tem chamado a atenção a participação do Senado, tanto na aprovação do nome indicado pelo presidente da República para compor aí o Supremo Tribunal Federal como ministro, como também, eventualmente, promover impeachment de ministros do Supremo. O que é que fazem deputados federais? Os deputados federais, eles votam projetos, apresentam emendas constitucionais, projetos de lei, também entram em debates ideológicos, fazem parte também de votações importantes como o orçamento, como também compõem CPIs. O mesmo caso acontece em relação aos deputados estaduais que compõem as assembleias legislativas, mas no âmbito local, no âmbito estadual. Gente, uma nova pesquisa acende o alerta em Brasília. O levantamento aponta índices elevados de reprovação à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao Supremo Tribunal Federal. Os dados revelam o humor do eleitorado em relação às principais instituições do país. Quem conta mais pra gente é o repórter André Rosa, direto de Brasília. A pesquisa Poder Data, divulgada na manhã desta quinta-feira, mostra que a Câmara dos Deputados tem a maior reprovação entre as 3 instituições avaliadas. E segundo o levantamento, 48% dos eleitores reprovam o trabalho da Câmara. No caso do Supremo Tribunal Federal, a reprovação aparece em 46%. Já o Senado é avaliado de forma negativa por 44% dos entrevistados. Bom, os dados, eles indicam aí um cenário de desgaste na percepção da população sobre os poderes centrais da República.
A pesquisa também mostra que 34% dos entrevistados consideram o trabalho da Câmara regular, enquanto 10% avaliam como ótimo ou bom. No Senado, 33% veem o desempenho como regular e 15% como ótimo ou bom. Bom, partindo aqui para o STF, 27% classificam o trabalho como regular e 15% dos entrevistados avaliam como ótimo ou bom. O levantamento ouviu 2.500 eleitores com 16 anos ou mais em 166 municípios das 27 unidades da federação entre os dias 30 de maio e 1º de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um índice aí de confiança de 95%. É isso aí, um dos casos que mais chocaram o país teve um novo desfecho na justiça, gente. Após 11 dias de julgamento, o mais longo da história do Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, o ex-vereador Dr. Jairinho foi condenado pela morte do menino Henri Borel, de apenas 4 anos. A decisão foi anunciada após 11 dias de julgamento, o mais longo da história, como eu falei. Jairinho foi condenado a 43 anos, 9 meses e 20 dias de prisão em regime fechado. O Conselho de Sentença o considerou culpado por homicídio qualificado, tortura e coação no curso do processo. Além da pena, ele terá que pagar uma indenização de R$ 400 mil ao pai da criança. Já Monique Medeiros, mãe de Henri, teve a acusação de homicídio intencional desclassificada para homicídio culposo. Ela foi condenada por tortura por omissão a 1 ano e 4 meses de detenção e recebeu perdão judicial, já que já cumpriu, em tese, esse período. A juíza entendeu que o tempo de prisão preventiva e as consequências pessoais do caso já representaram sanção suficiente para Monique. Já o pai de Henri Borel, Leniel Borel, informou que vai recorrer da decisão relacionada a Monique e pedir ao Ministério Público que também apresente um recurso. A decisão da Justiça marca mais um capítulo de um caso que comoveu o Brasil pela violência e pela perda de uma criança de apenas 4 anos. Para a família de Henri Borel, o julgamento representa uma resposta do sistema de justiça, embora a dor da ausência permaneça, né, gente? O caso também reforça um alerta importante. A proteção de crianças exige atenção permanente da família, da sociedade e das autoridades para identificar sinais rápidos de violência e evitar que tragédias como essa se repitam. E um alerta fitossanitário acendeu o sinal de atenção no Acre, pessoal. O primeiro foco de moco da bananeira foi confirmado no município de Feijó, levando autoridades e produtores rurais a reforçarem as medidas de controle. A doença é considerada uma das mais agressivas para a cultura da banana, como se fosse uma praga, e pode causar prejuízos significativos à produção. O alerta acendeu nos bananais do interior do estado. Após monitorar de perto as lavouras desde 2013, o IDAF registrou pela primeira vez este ano a presença da bactéria do moco da bananeira no município de Feijó. A descoberta ocorreu após a notificação de um produtor rural que percebeu a morte súbita de suas plantas e buscou auxílio técnico. O moco da banana, né, foi identificado a primeira vez esse ano lá no município de Feijó, né? O IDAF ele vem realizando monitoramento em todas as lavouras de banana desde 2013. E até então, até o ano passado não tinha sido detectado moco no nosso estado, né? O moco, ela é uma praga quarentenária. Ela é presente já na nossa região norte, né? Só não estava presente no estado do Acre. E a gente identificou o primeiro foco em Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul ano passado e agora em Feijó, né? Através de uma notificação de um produtor. O produtor observou a morte do seu bananal e procurou o IDAF em busca de soluções, né? Para identificar o que estava acontecendo com as suas plantas. Ele também tinha já ouvido falar um pouco, né, através das ações do IDAF de educação sanitária. E aí, a partir disso, o técnico fez uma visita, coletou uma amostra, né, enviamos para o laboratório oficial do Ministério da Agricultura e o laudo confirmou, né, a presença da bactéria lá. O IDAF trabalha fortemente com a educação sanitária para levar informação para o produtor rural,
né, para conseguir identificar precocemente e eliminar as plantas doentes, né. Hoje a gente trabalha com vazio sanitário, que é a eliminação das plantas doentes na localidade onde ocorre a bactéria, né, e aí a gente tem que deixar aquela área sem os hospedeiros por até 2 anos para que a bactéria possa morrer no solo. Então, hoje o IDAF está ajudando os produtores a fazer a contenção, né, a erradicação, a eliminação dessas plantas doentes e estabelecendo, né, o raio do vazio sanitário na propriedade infectada. O moco da banana é uma praga que ainda não tem um combate científico comprovado e eficaz. E por isso, o IDAF reforça que os produtores devem acompanhar e monitorar de perto qualquer alteração no seu plantio. O IDAF, né, mobilizou uma força-tarefa em parceria com a Prefeitura, né, do município de Feijó e a Secretaria de Estado de Agricultura e fez essas inspeções no raio de 5 quilômetros da propriedade foco para prospectar novos possíveis focos, né. Observamos sintomas em mais 3 propriedades, né, que foi feita coleta e enviado para o laboratório. Então, o trabalho ele ainda não encerrou lá em Feijó, a gente ainda vai dar continuidade a esse trabalho, né, especialmente na educação. Então, a gente precisa alertar, né, os produtores, especialmente do município de Feijó e também de outras localidades, né, que se observar morte das suas plantas, amarelecimento das folhas, né, murcha e necrose, né, apodrecimento seco dos frutos, né, e apodrecimento do pseudocaule, notifique o IDAF para que a gente possa fazer uma visita local, né. Existem escritórios em todos os municípios do estado para que a gente possa observar e verificar se trata do moco, né, para que a gente possa evitar que essa praga se dissemine para outros bananais. Notícias internacionais agora, gente. O governo brasileiro reagiu à decisão dos Estados Unidos de incluir o país entre as nações que poderão ser alvo de novas tarifas comerciais por supostas falhas no combate ao trabalho forçado. Em nota oficial, o Itamaraty classificou a medida como protecionista e afirmou que o Brasil é reconhecido internacionalmente e pela atuação no enfrentamento ao trabalho análogo à escravidão. O governo também destacou que a legislação brasileira permite barrar importações produzidas com violação de direitos humanos e lembrou que acordos internacionais firmados pelo país prevêem o combate ao trabalho forçado. Além de contestar as acusações, o Brasil sinalizou que pode recorrer à lei da reciprocidade caso as novas tarifas sejam efetivamente implementadas pelo governo americano. A Vigilância Sanitária anunciou o recolhimento de um lote de água mineral da marca Cristal. Uma bactéria foi identificada em amostras do produto. Neste mercado, muitos nem sabiam da contaminação do lote. Você comprar só uma água e você não saber que ela está contaminada e trazer risco à sua saúde, eu acho um grande problema. Bastante preocupada, porque água é algo que a gente tem que consumir com qualidade, né? A contaminação está no lote P200126, que tem validade até 20 de janeiro de 2027. O produto é fabricado pela mineração Bom Jesus, que determinou o recolhimento voluntário das unidades. Segundo informações da empresa enviadas à Anvisa, o lote tem pouco mais de 374 mil garrafas que foram distribuídas no Distrito Federal, Goiás, Tocantins e no interior de São Paulo. A bactéria identificada é a mesma encontrada no mês passado em produtos da marca IP. Este infectologista destaca que o micro-organismo é comum no meio ambiente e oferece pouco risco para a maioria das pessoas. A preocupação é com quem tem a imunidade comprometida, como pacientes com câncer ou transplantados. Naquela população mais imunovulnerável, imunossuprimida, a gente poderia esperar um espectro maior de manifestação. Então, assim, a gente tem que ficar atento, por exemplo, a quadros febris, né, de febre maior que 38 graus, calafrio, tremores, uma prostração muito intensa. A mineração Bom Jesus ressalta que o recolhimento se restringe exclusivamente ao lote da água e que outros produtos da Cristal não foram afetados. O grupo Coca-Cola, dono da marca, afirmou que não participou da fabricação desse lote e que a medida não tem relação com as suas operações. Apesar disso, a orientação da Anvisa é clara. Quem tiver acesso a essa água desse lote, informar para a empresa, para que a empresa possa fazer a política de
recolhimento ou de descarte desse produto. Cuidado, hein, gente? Até a água está contaminada, vê se pode. Belém foi palco de uma noite especial para a comunicação da região norte. A 9ª edição do Prêmio Nacional da Imprensa reuniu jornalistas de diversos estados da Amazônia em uma celebração ao trabalho e à credibilidade da informação. O evento também destacou a importância do jornalismo para o fortalecimento da democracia e da cidadania. Olha só. A valorização do jornalismo amazônico ganhou destaque na 9ª edição do Prêmio Nacional de Imprensa, realizado no dia 1º de junho na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, em Belém. A cerimônia reuniu profissionais de comunicação de diferentes regiões da Amazônia Legal, em uma grande celebração ao trabalho desenvolvido por jornalistas, radialistas, apresentadores e comunicadores que ajudam a construir diariamente a história da informação na região. Durante o evento, o presidente do Instituto Internacional de Comunicação e Proteção da Amazônia, Gerson Salles, destacou a relevância dos profissionais da imprensa para o fortalecimento da democracia, da cidadania e da identidade amazônica. Segundo ele, reconhecer o trabalho de quem atua na comunicação é também valorizar a missão de informar com responsabilidade o compromisso social. Quero aqui parabenizar o nosso amigo jornalista, apresentador Eric Queiroz, a Maiane Matos, repórter, a Marcele Correia e o diretor Felipe Peixoto. Entre os homenageados estiveram os profissionais da NCTV Amapá, Maiane Matos, Marcele Correia, Eric Queiroz e Felipe Peixoto, reconhecidos pela contribuição ao jornalismo amapaense e pelo trabalho desenvolvido na produção de conteúdos que leva a informação e prestação de serviços com credibilidade à população. A premiação reafirma a importância do jornalismo como instrumento de transformação social, especialmente na Amazônia, onde os profissionais enfrentam desafios diários para garantir a valorização do jornalismo amazônico ganhou destaque na 9ª edição do Prêmio Nacional de Imprensa, realizado no dia 1º de... E a gente se despede desejando aí uma excelente tarde para você. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações em mais uma edição do Agora. Até mais, gente!